hoje nós vamos falar sobre um dos momentos mais emocionantes e desafiadores do programa Au Pair, o match. Então vamos lá! Hello dear, tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que tem o sonho de ir para os Estados Unidos. Bom dear, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o tão sonhado match. Se você está nessa fase ou se preparando para ela, provavelmente você deve estar cheia de dúvidas. Como funciona o match? Como é que eu vou escolher a família certa? O que eu devo observar para não me arrepender depois? Ai, meu Deus! Mas fica comigo até o final, porque eu vou explicar tudinho. Eu vou te contar como funciona esse processo, compartilhar dicas valiosas e, claro, exemplos de perguntas para você fazer para a sua família. Com essas informações, dear, eu tenho certeza de que você vai se sentir mais confiante para tomar uma decisão mais alinhada com os seus objetivos. Então, vamos lá! Primeiro, o que é o match, não é mesmo? É a fase, dear, em que as famílias entram em contato com você através da agência. Então, elas vão ver o seu perfil, vão analisar suas fotos, o seu vídeo, as suas referências e, se gostarem, elas vão agendar uma entrevista com você. Funciona mais ou menos assim, o seu perfil fica lá ativo no application, né? As host families começam a visualizar o seu perfil e, se elas se interessarem, elas te mandam uma mensagem para marcar uma entrevista. Vocês vão fazer essa entrevista geralmente por videochamada, no Zoom, no Skype, no Google Meet, hoje em dia tem várias plataformas, né? Se tudo correr bem, dear, e vocês se escolherem, então acontece o tão esperado match. Mas, teacher, eu preciso aceitar a primeira família que aparecer? Claro que não, dear. O match deve ser bom para os dois lados. É um momento de conhecer a família, entender se vocês combinam e se você se sente confortável com as expectativas deles. E lembre-se, dear, você também está escolhendo, ok? Agora vamos falar dos critérios mais importantes que você deve observar antes de dizer sim para essa família. Pegue aí o papel e a caneta, porque isso é muito importante. Então vamos lá, primeiro de tudo, expectativas de trabalho. Você tem que alinhar as expectativas, tanto suas quanto da família. Você tem que saber quantas horas você vai trabalhar por semana, quais são as suas responsabilidades. Isso tem que estar muito bem definido. Por exemplo, se você vai cuidar das crianças em casa ou se você também vai dirigir. As minhas kids, elas tinham muitas atividades, dear, e eu vivia dirigindo. Então, eu me lasquei com a minha schedule, porque eu precisava dar conta de lavar a roupa delas, guardar, arrumar o quarto, cozinhar, isso tudo conciliado com as atividades que elas tinham todos os dias. Eu cuidei de 4 crianças, então você imagina a loucura da minha schedule. Eu não sei onde estava com a cabeça quando fechei com essa família. Não, mas eu não me arrependo, porque apesar de ser muito busy, eles eram pessoas ótimas. Então, dear, pergunte com clareza sobre a sua schedule, para você ter certeza do quanto você vai trabalhar, porque aí, quando você chegar lá, não terá surpresas. Você pode perguntar mais ou menos assim: Can you describe my daily tasks and responsibility as an au pair? Okay? E aí a família vai te dizer. Segundo ponto, idade e personalidade das crianças. Com qual faixa etária você se sente mais confortável, dear? Se você tem experiência com bebês, talvez crianças mais velhas sejam um desafio para você.
Então, pergunte sobre as rotinas, a rotina delas, a personalidade e até o nível de energia que elas têm. Então, alinhe o que você quer com o número de crianças de família. Então, você pode dizer: Could you tell me about the kids? What do they like to do in their free time? What's their routine on school days? Então, essas perguntas, dear, vão te dar um norte de como as crianças são, o que elas fazem no free time, se fazem muita coisa, se são hiperativas, como que é a rotina da família. Então, isso vai te dar uma noção da personalidade das kids. Terceiro ponto é localização e estilo de vida. Então, onde a família mora? Cidade grande ou cidade pequena? Tem transporte público? Isso, dear, pode impactar muito a sua experiência. Eu, por exemplo, morei em Shaker Heights. Era uma cidade pequena, subúrbio de Cleveland, em Ohio. Eu gostava muito da minha cidade, dear, porém não tinha muita coisa para fazer. Eu fiz muitas amizades e não me arrependo de ter ido para lá, apesar do frio que faz em Ohio. E ter 1, 2 bares, 5 restaurantes. Em Shaker não tinha muita coisa para fazer. Então, eu sempre pegava o carro e ia para Cleveland, que ficava a 20 minutos. Eu podia usar o carro, então para mim não era um problema ir para Cleveland. Porém, quando eu me mudei para DC, para Washington, eu vi que a minha experiência poderia ter sido muito mais agitada no primeiro ano. Ainda bem que não foi ao contrário, de DC para Shaker, porque senão eu não ia sobreviver lá em Shaker. DC, dear, uma cidade grande, cheia de entretenimento e coisa para fazer. Para au pair é uma maravilha. Então, para perguntar sobre a localização da sua família, você pode dizer: What is the neighborhood like? What do you usually do on the weekends to have fun? Is it easy to get around the city? E aí você vai ter uma ideia do que eles fazem, do que a cidade oferece e do que você vai poder fazer. Quarto ponto, regras e expectativas da casa. Então, dear, cada família tem suas regras. Pergunte sobre curfew, uso do carro, se você pode receber visitas. Isso ajuda a evitar os conflitos no futuro. Então, você pode falar assim: Could you tell me about the rules? Could you tell me about the house rules? Is there anything important that I should know about the rules? E aí, dear, você vê e coloque na balança o que você aceita ou não. Quinto ponto, sobre benefícios e tempo livre, o que você vai fazer no seu tempo livre. Então, como que vai ser o seu tempo livre? Que horas vai ser o seu tempo livre? O que você pode fazer? Você vai poder usar o carro no seu tempo livre? Como funcionam as suas férias? Essas perguntas, dear, sobre benefícios são muito importantes. Porém, eu sempre oriento as minhas alunas a fazerem essas perguntas lá pela segunda, terceira call, depois que você criou uma conexão com a família, sabe? Assim, elas vão se sentir mais à vontade para falar dos benefícios, já que gostaram de você. E talvez elas te deem ainda mais benefícios do que estavam pensando no começo da procura por uma au pair, ok? Já vi muito isso acontecer. Então, deixe essas perguntas de benefício mais para o final, alright? Então, você pode perguntar assim: Do you allow the au pair to use the car during her free time? What can I do in my free time in the city? Are there other au pairs around? Então, você pode perguntar esse tipo de coisa. Agora, como saber, né, dear, se você encontrou o match perfeito? Aqui vão alguns sinais.
Sinais positivos. Quando você acha que é um match bom, a família é clara e transparente sobre as expectativas. Elas mostram interesse em você como pessoa, não só como au pair e o que você vai fazer para as crianças. A conversa flui naturalmente e você se sente à vontade. Sabe aquele famoso feeling? Eu tive um feeling, teacher, tive um feeling. Então, esse feeling é isso, é quando a conversa flui, você se sente à vontade, né? Então, isso são sinais positivos. Agora também fique esperta nos sinais de alerta. Sinais de alerta. A família evita responder as perguntas diretamente. Elas dão lá um jeito e acabam não respondendo a sua pergunta. As responsabilidades também parecem exageradas. Sabe, tem famílias que têm uma expectativa muito errada do programa. Elas acham que a au pair é responsável de tudo pela casa. Então, dear, olha, foge de famílias que tenham esse tipo de expectativa. Outro sinal de alerta é que algo te deixa desconfortável, mas você não sabe explicar o motivo, sabe? Quando aquela call não vai, a conversa não flui e você não consegue explicar o porquê. Às vezes a host foi super simpática, assim, não assim, uau, cheia de sorrisos, mas também não foi desrespeitosa, mas você não entende por que você se sentiu desconfortável. Então, é um sinal de alerta. Confie, dear, no seu instinto. Se algo parecer estranho, não tenha medo de recusar essa família. Às vezes, esperar um pouco mais faz toda a diferença. Você não precisa fechar com a primeira família. Não se desespere. Agora eu quero compartilhar algumas dicas rápidas para você arrasar na sua entrevista. Então, tem alguns passos para você ser bem-sucedida na sua entrevista. Primeiro, antes da entrevista, prepare uma lista de perguntas importantes, dear. Estude o perfil da família. Você recebe o perfil da família. Anote os detalhes que você mais quer saber durante a entrevista. E aí, durante a entrevista, seja profissional e mostre a sua personalidade. As famílias gostam de saber quem você realmente é. Fale devagar, com clareza, use um inglês simples, sem medo de errar, dear. Tire todas as suas dúvidas, mesmo aquelas pequenas que você fala assim, isso aqui é tão... não sei se eu pergunto. Pergunte. Por exemplo, what do you expect from an au pair on a daily basis? Então, o que você espera da sua au pair? Essa pergunta é uma pergunta muito legal, eu sempre falo para as minhas alunas fazerem. Depois da entrevista, dear, você reflete sobre como foi a conversa, como é que você se sentiu, a família pareceu acolhedora? Anote os pontos positivos e negativos, porque vai ter, dear. Nenhuma família é totalmente perfeita. E aí você anote tudo, porque você vai conversar com várias famílias. Então, no seu caderninho, você coloca família tal, pontos positivos e negativos. Família tal, negativos e positivos. E aí, depois, você faz um balanço para ver que família se adequa mais ao seu estilo de vida e o que você está procurando. Uma vez, dear, eu conheci uma au pair, eu mentorei uma aluna que aceitou a primeira família sem fazer muitas perguntas, porque ela estava na idade limite. Isso meio que aconteceu comigo também. Eu não fechei com a minha primeira família, mas fui chegando muito perto, eu já tinha 26 anos, então eu estava ficando agoniada já, porque
Primeiro, eu coloquei muitos empecilhos, não queria lugar frio, queria 2 crianças, queria isso, queria aquilo. Depois eu fui baixando a minha guarda e por fim eu fechei com uma família em Ohio, muito frio, com 4 crianças, mas a família era bacana, ok. Mas enfim, essa pessoa, essa minha mentorada, ela fechou porque estava com 26 e aí ficou com medo também. No fim, ela descobriu que as expectativas não estavam tão alinhadas assim, porque ela fechou correndo e aí ela teve uma experiência bem difícil, fez rematch, enfim, ninguém quer passar por um rematch, é muito estressante. Por isso, dear, tenha paciência. O match perfeito para você, ele existe, mas pode levar um tempinho e vale a pena esperar pela família certa. Então é isso, dear. Se essas dicas te ajudaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras futuras au pairs. Agora eu quero saber, hein, qual é a sua maior dúvida sobre o match? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te responder. Boa sorte nessa fase incrível e lembre-se, a família certa está esperando por você, hein? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.